Olá, gente! Então vamos ver agora o tutorial da resolução dos sistemas lineares, tá? Então, como eu mostrei na figurinha lá, eu escrevi essa rotina e aí eu quis explicar a rotina, muito mais do que escrever com você, mas explicar cada linha da rotina, porque você pode fazer na sua casa, mas você tem que também entender o que significa cada linha, tá? Para resolução de sistemas lineares, você sabe que você poderia resolver aquelas matrizes dentro do seu console, né? Dentro do console do Scilab. Então, aqui nesse ambiente do meio, você poderia resolver perfeitamente, certo? Mas a gente não quis resolver pelo console, a gente quis montar uma programação. Então, quando você vem montar uma programação, você clica aqui nesse editor, né? Do SciNote, tá? E aí dentro desse editor você vai escrever a sua rotina, ok? Eu coloco aqui, eu inicio colocando / ao lado direito, isso significa comentários, tá? Então tudo que está dentro após essas duas barras, nessa linha, são comentários e não tem intuito de programação, tá? São apenas comentários. Às vezes eu não quero deixar o meu programa tão cheio de coisas escritas, eu coloco essas barras para conseguir separar as ideias melhor, tá? Eu entro aqui com mprintf, mprintf entre com a matriz dos coeficientes A. O que eu quero dizer com isso? Eu coloco para o usuário, coloco para aparecer na interface do usuário que eu quero que ele entre com a matriz dos coeficientes A, tá? E aí, na sequência, eu informo ao programa que A é o input do que a gente colocou aqui, input entrada, tá? Entrada no sistema. A, então, é igual ao input de tudo que eu coloquei ali após entre com a matriz dos coeficientes A. Na sequência eu peço para ele calcular o determinante de A e falo que esse determinante vai se chamar aqui na minha programação de det_A, em que det fica em minúsculo, A em maiúsculo, tá? Determinante de A. Por que eu estou pedindo para calcular o determinante de A? Eu sei que um sistema linear só é passível de resolução se o determinante de A é diferente de zero. Então, agora eu venho com uma programação condicionada. Então, se esse determinante de A ele é diferente de zero, então eu quero que apareça para o usuário quanto vale o determinante de A. Ou seja, mprintf vai ser o determinante de A, em que determinante de A vai ser um valor, tá? Um valor. Então, deixa eu apertar Ctrl Z. Deixa eu colocar aqui de novo, porque pelo jeito dei pau no negócio. Então, det_A igual ao percentual F. Isso mesmo. Det_A percentual F. Isso mesmo. Então, por que eu coloco ali det_A igual ao percentual F? Porque eu quero induzir o programa a colocar quanto vale esse determinante de A, que é um valor inteiro. Então, toda vez que eu vejo lá percentual F, percentual D, percentual E é um número exponencial, percentual F é um número inteiro, percentual D é um decimal. Então, cada um tem a sua especificação, tá? Então, a gente vai sempre trabalhar com números inteiros aqui. E aí, na sequência, eu coloco 2 espaços, tá? Para mim, eu coloco 2 espaços e eu quero que apareça 2 espaços para os usuários. Ou seja, eu já coloco aqui mprintf 2 espaços. Então, eu quero 2 linhas. Então, é barra à esquerda N, barra à esquerda N, tá? Depois, na sequência, eu coloco assim, ó, entre com a matriz dos termos constantes B. Ou seja, quero que o usuário coloque lá quanto vale a matriz dos constantes B. 2 pontos, em que B é um input de tudo aquilo que eu coloquei dos termos constantes, igualzinho lá no A. Eu sei que X é a inversa da matriz A vezes B, tá? Isso aqui a gente já viu, já aprendeu.
E o mprint, eu quero que apareça para o usuário o mprintf, então eu quero que apareça a matriz resposta x, que vai ser igual a... Como eu estou falando de matriz, eu não posso colocar simplesmente vírgula x, como eu coloquei aqui, ó, no determinante, tá? Eu estou falando de x, eu estou falando de matriz, então eu tenho que colocar disp x e ponto e vírgula, tá? Bom, e se determinante de A igual a zero? Então eu quero que apareça para o usuário que esse sistema tem infinitas possibilidades ou ele é impossível de resolução, tá? E aqui eu encerro a minha rotina de condicionada, ok? Então essa aqui é como a gente monta essa rotininha condicionada. Agora eu vou executar aqui, eu vou salvar e executar, o meu já está salvo, tá? Você já sabe essa parte de salvar e executar. E aí eu já executei e já aparece aqui para mim. Entre com a matriz dos coeficientes A. Quem é a matriz dos coeficientes A? Então, abre colchete 0,28, espaço 0,10. Eu coloco cada linha separada por espaço. Depois eu coloco ponto e vírgula para separar cada linha. Ok, já aparece aqui para mim o determinante de A, então det A igual a 0,004508 e já aparece para mim também em que eu tenho aquele espaço e aparece para mim entre com a matriz dos termos constantes B. Então eu vou colocar aqui matriz dos termos constantes 20 ponto e vírgula, abre colchetes 20 ponto e vírgula 10 ponto e vírgula 12, fecho colchetes. E aí eu já tenho a matriz resposta, tá? Então esse foi o tutorial, é isso que eu queria mostrar para vocês. Acompanhe o print e faça você também.